abrir as nossas Bíblias, o texto base hoje é Isaías 59, 21, que irá ser apresentado ali. O tema da nossa mensagem hoje é a parte 3, a última de 3 mensagens sobre a Bíblia, as Sagradas Escrituras, e vamos ver como é que a palavra de Deus foi preservada nas traduções da Bíblia. Então, peço, se for possível, para aparecer ali Isaías 59, 21. Ali está. Portanto, a palavra que Deus falou ao profeta Isaías, que diz: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, portanto, sobre o profeta Isaías, e as minhas palavras, portanto, um versículo claro que Deus inspirou as palavras para o profeta falar e depois escrever, que pus na tua boca. Os profetas falaram as palavras que Deus pôs, não foi da sua ideia. Deus usou as capacidades de cada um, consoante tinham mais cultura, menos cultura, mas a palavra é de Deus. Pus na tua boca. Não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência. Portanto, a palavra de Deus é para quanto tempo? Nem da boca da descendência, da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Portanto, Deus deu-nos a sua palavra. A primeira mensagem vimos sobre a inspiração da palavra de Deus. Deus chamou homens, à volta de 40 homens diferentes, a quem, pelo seu Espírito Santo, inspirou para eles escreverem a palavra de Deus. Num período mais ou menos 1500 anos, desde o livro mais antigo, que se crê que seja o livro de Jó, e depois os livros escritos por Moisés, os primeiros 5 são a Tora, os livros da lei, Gênesis até Deuteronômio, até ao último livro, que foi escrito já depois de Cristo, passaram 1500 anos, mais ou menos. 40 pessoas diferentes. E porquê é que não há contradições? O Isaías não disse ao contrário de João ou de outro qualquer, porque o autor supremo é Deus. E vimos que Deus então inspirou a sua palavra, que Ele deu ordens para que fosse escrita, que fosse bem preservada. Vimos que Deus deu instruções, vimos Moisés, vimos Josué, vimos Samuel, para a palavra ser guardada ao lado da Arca da Aliança, que inicialmente estava no tabernáculo, depois no templo, e assim os milénios os anos foram passando e passaram séculos e milénios. Vimos depois que Deus deu instruções para que a palavra fosse escrita, e vimos onde é que ela foi escrita. Os papiros, que vinham de uma planta, uma espécie de um junco, que cresce nas margens dos rios, nos pergaminhos das peles dos animais, cabras, ovelhas, vitelos, em rolos. Não é? Moisés escreveu, tinha lá o rolo, depois Josué, o rolo que ele escreveu ao longo dos anos, não é? E assim a palavra de Deus foi preservada. Vimos também que Deus agiu de tal forma que a palavra de Deus não tem nenhum erro. Deus preservou-a. Nós cremos na inspiração da palavra de Deus, que Deus a inspirou e que Deus a preservou. Porque se não acreditarmos nisso, Deus inspirou Moisés. E nós sabemos que esses livros já não existem. Os originais, os autógrafos, não existem há séculos e séculos. Se nós não confiarmos, como está na sua palavra, que Deus também zelou e deu ordens para que fossem feitas cópias, para que a palavra de Deus passasse os milénios, não é? Para que todo o seu povo, toda a sua igreja, em todos os mundos, tenham a palavra de Deus. E
cremos também, porque a palavra de Deus assim o ensina, que Deus zelou, preservou para que as cópias fossem fiéis. E essas cópias foram feitas pelos copistas, os escribas, também ao longo dos milénios. Agora, hoje a terceira parte, que não é menos importante, tem a ver como é que Deus preservou a sua palavra nas traduções. Nas traduções. Vamos ler Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, onde vemos que os homens que fizeram as cópias fiéis da palavra de Deus à medida que era necessário, à medida, por exemplo, que a Igreja de Deus crescia, não é? Cada igreja precisava ter as Escrituras, não é? A Igreja de Corinto tinha que ter lá as Escrituras todas, do Antigo Testamento e do Novo. A Igreja de Filipos, a Igreja em Tessalónica e por aí fora. Então, os maçoretas foram os escribas que, com toda a fidelidade, copiaram a palavra de Deus. E Deuteronômio capítulo 4 diz: não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Vejam, Deus é fácil, e hoje vemos as fake news, não é? Nós dizemos uma coisa e a pessoa que ouve e a seguir vai a transmitir já acrescenta qualquer coisa ou tira qualquer pormenor. Deus deu instruções e aqui vemos a fidelidade. Não acrescentareis nem diminuireis, não, e nem uma única letra. Portanto, vemos as instruções de Deus desde o princípio. Isto é Deuteronômio, são os primeiros livros da Bíblia. E chegamos ao último, ao livro do Apocalipse. O último capítulo do livro do Apocalipse também diz que Deus zela pela sua palavra para não ser tirada nem acrescentada nenhuma palavra. Profeta Jeremias, capítulo 26, versículo 2. Todas as palavras, não são algumas, não são as mais importantes, não são os pensamentos. Olha, o que eu falei, fazem um resumo dos pensamentos e transmite. Não. As palavras, irmãos. Quando nós pegamos na palavra de Deus, na Bíblia, não é? Cada palavra que está aqui foi inspirada por Deus. Cada palavra. Todas as palavras que te mandei que lhes dissesses, não omitas nenhuma palavra. Estão a ver? Isto para nós hoje, século XXI, ano 2026, será que eu tenho a mesma palavra que Deus inspirou a Isaías, a Jeremias, a Moisés? Sim, porque Deus disse: não retires nem acrescentes nenhuma palavra. Portanto, podemos confiar. Então, as traduções. Como nós sabemos, irmãos, as línguas originais em que a palavra de Deus foi escrita foram no Antigo Testamento o hebraico e o aramaico, no Novo o grego. E era necessário que as escrituras fossem traduzidas dessas línguas originais, o hebraico e o grego, para a língua dos povos, das nações. Para nós portugueses, de fala portuguesa, e os irmãos brasileiros, não tivéssemos que estudar o grego nem o hebraico para ler, não é? Há muitos que sabem. Mas traduzir a palavra de Deus para o português, para o espanhol, para o inglês, para o francês, para o italiano, para o chinês, então foi da vontade de Deus que a sua palavra fosse traduzida. Porque Deus quer que todas as nações do mundo ouçam a sua verdadeira palavra nas suas próprias línguas. E é por isso que a Escritura tem de ser traduzida. E essa tradução, aí é agora um ponto importante, essa tradução do hebraico para o português, do grego para o português, ou para outra língua, tem de ser precisa. Não se pode omitir nenhuma palavra, nem acrescentar também. E tem de ser de uma forma, um método
de equivalência, uma equivalência formal entre o texto original e a língua. Não podemos traduzir as ideias, mas tem de refletir a forma e o conteúdo dos originais e ser o mais literal possível. Por exemplo, os que vivem na Groenlândia, agora está aí a moda, os esquimós, eles têm lá ovelhas. Há ovelhas, não. Porcos. Sim, mas a Bíblia diz que nós somos as ovelhas do Senhor. E então, mas se calhar vamos por nós somos as focas, que é o que há lá, muita foca. Não. Tem de se traduzir ovelhas. E se os esquimós... Mas o que é uma ovelha? Eu nunca vi nenhuma ovelha. Então explicamos. Não se pode deturpar a palavra de Deus dizendo, mas as pessoas não vão perceber. Traduz-se a palavra de Deus e depois explica-se, ensina-se. Mas a palavra não pode ser alterada. Então agora vamos aqui ver, para os irmãos verem, as traduções ao longo dos séculos. E nem sempre as coisas correram bem. Mas vamos ver isso mesmo, para os irmãos terem uma ideia que, se calhar temos a ideia, Deus inspirou os autores, depois os livros foram sendo guardadinhos, preservados, e depois foram lá à biblioteca, está aqui o livro de Isaías, vamos então traduzir para português. Não é assim, não é? Porque os anos passaram, os originais, que são chamados autógrafos, desapareceram, iam ficando as cópias das cópias, das cópias, das cópias. Então vamos ter aqui vamos passar aí umas imagens e, em primeiro lugar, vamos ver os originais. Não é? Os originais não são as passagens, são aquelas imagens. Aquelas imagens. Isto. Ok. Portanto, isto é uma cópia, isto é os originais do Antigo Testamento em hebraico, Novo Testamento e aramaico, tem lá umas partes pequeninas, e o Novo Testamento em grego. Isto é uma cópia de um original em hebraico. E os irmãos, só para terem uma ideia, o hebraico é só consoantes, não tem vogais. Escreve-se em consoantes, não há espaços, não há pontuação. É tudo de seguida. Estão a ver? Tudo de seguida. Não é como agora a gente escreve para o António ver, para espaço, o espaço António. Não, aqui era tudo de seguida. Temos aqui uma cópia de um original. Como? Escreve-se da direita para a esquerda. E da direita para a esquerda, ao contrário de nós escrevemos da esquerda para a direita, eles ao contrário. Depois a seguir, isto é o Antigo Testamento, e a seguir tem outra que é do grego. Okay? O grego tem a particularidade de ser tudo em maiúsculas. Em maiúsculas, são também conhecidos como os unciais. A seguir, vamos ter a primeira grande tradução, que é a Septuaginta. Vamos ver? Esta foi a primeira vez que a palavra de Deus foi traduzida, só havia o Antigo Testamento. Isto foi no século III e II antes de Cristo. Também conhecida a Bíblia dos 70, porque foram 72 escribas que, em Alexandria, no Egito, escribas judeus, traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, uma vez que estava-se no decurso do Império Grego, a maior parte dos crentes tinha muita dificuldade no hebraico, e então a primeira tradução feita ali no século III e II antes de Cristo. Nem sempre é uma tradução literal, incluiu também outros livros não originais, é por isso que posteriormente os judeus perderam interesse nesta tradução do hebraico para o grego, que é Septuaginta. Esta é Vulgata, mas não é esta. O título, houve algum erro meu, com certeza. Não é esta aqui, a Septuaginta. Essa aí é que é a Septuaginta. Esta aqui.
Depois, a seguir, a próxima tradução foi a Vulgata Latina, que é outra que está ali ao lado. Não, esta aqui. Portanto, esta é a Septuaginta. E a seguir, já depois de Cristo, a tradução foi feita a pedido do Papa por Jerónimo, século IV e século V. É a tradução para o latim das línguas originais. Portanto, ele traduziu já o Antigo e Novo Testamento, a Vulgata Latina, traduziu do original hebraico o Antigo Testamento, do grego do Novo Testamento, para o latim. Para o latim. Tradução do hebraico e do grego para o latim. Todas as Bíblias católicas, as mais usadas, a do Padre Mato Soares de Figueiredo, têm como base a Vulgata Latina. Não é as Bíblias católicas não são uma tradução do hebraico e do grego para o português, por exemplo. É a tradução do latim para português. A seguir, os massoretas, texto massorético. O que é que os massoretas, vimos isso no domingo passado, século VI, depois de Cristo, já na nossa era, o que é que eles fizeram? Foram esses importantes e valiosos escribas judeus que preservaram o hebraico do Antigo Testamento, ou seja, de o traduzir, fazer cópias dos textos, e vão fazer uma coisa importante do hebraico. Vão introduzir as vogais. Portanto, o texto massorético, para permitir uma melhor leitura, preservando sem qualquer alteração, introduziram as vogais e também colocaram a acentuação. E por isso, essa é a base do chamado texto massorético. Depois, vamos avançando no tempo, 1382, temos a primeira tradução. Vejam, os anos foram passando. Houve aquela tradução para o grego, depois para o latim, e finalmente surge um homem, que foi Wycliffe, na Inglaterra, que vai traduzir para o inglês. Para o inglês. Mas ele traduz da Vulgata Latina. Ele vai à Vulgata Latina, que é a tradução para o latim, e daí traduz para o inglês, no ano 1382. Depois temos a versão Tyndale, já estamos no ano 1534-36, século XVI. Então, talvez uma era muito importante esta, porque Tyndale, em inglês também, vai traduzir do hebraico do Antigo Testamento e do grego do Novo Testamento para o inglês. Portanto, aqui há um corte com a Vulgata Latina, que tinha influência da Igreja de Roma, do Papa, e ele vai ao original hebraico e grego e foi perseguido e foi, inclusivamente, martirizado por traduzir a Bíblia para a língua inglesa. A seguir, no ano 1516, temos Erasmo, de Roterdão, que vai publicar, muito importante este homem, ano 1516, ele vai publicar o Novo Testamento grego com base no chamado texto receptus, ou texto recebido, que é o original grego. Ele vai compilar vai preservar esse texto grego para ser a base para as traduções da era moderna, que chegam à nossa era. Portanto, esta foi uma fase muito importante, que era necessário preservar o texto grego, o texto bíblico, neste caso para o Novo Testamento, e Erasmo faz isso. E a partir do ano 1500 vamos começar a ter as traduções para as diversas línguas. Estão a ver? Então temos aqui, a partir do ano 1500, vamos ter as traduções a partir daquele texto de Erasmo, grego do Novo Testamento, e do texto massorético dos escribas
que preservaram o texto do Antigo Testamento, do hebraico, e surgem, especialmente na era da Reforma, vai surgir Lutero, que faz a tradução para a língua alemã, Tyndale, como vimos, fez para a língua inglesa, Olivetin para o francês, Reina para o espanhol, Diodati para o italiano, aparece a King James Version em 1611 e aparece a nossa Almeida, João Ferreira de Almeida, em 1681. E agora isto é importante. Todas estas primeiras traduções, onde se inclui a do Almeida para o português, a base é toda a mesma. Ou seja, texto massorético do Antigo Testamento, do hebraico, texto grego do texto Receptus, que foi preservado. E depois surgem, já vou avançar, no ano 1475 vai aparecer pela primeira vez no catálogo da Biblioteca do Vaticano, aparece a referência a este código, que chama-se Codex, é um código, é um livro, que é o Vaticanos. Não se conhece exatamente a sua origem, a primeira vez que ele surge lá no catálogo dos livros da Biblioteca do Vaticano é neste ano. E o que é que ele tem? Está todo em grego, com o Novo Testamento e quase todo o Antigo Testamento, mas na versão traduzida da Septuaginta, e também tem outros livros não canónicos. Está na Biblioteca do Vaticano. Posteriormente, já em 1884, não sei se aparece aí, temos este aqui. Vejam, é importante ver estas datas. 1884. No Mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, que ainda existe, no Egito, é encontrado este códex também, que se chama Sinaiticus, porque foi encontrado naquele mosteiro de Santa Catarina que fica junto ao Monte Sinai. O que é que ele tem? Está todo em grego, tem o Novo Testamento, quase todo o Antigo Testamento na versão da Septuaginta, e tem outros livros que não fazem parte do cânon da Palavra de Deus, dos 66 livros que nós temos na Palavra do Senhor. Portanto, esta é uma breve história para os irmãos verem de como é que as traduções foram aparecendo. Irmãos, o que é importante? É importante quando nós fazemos uma tradução da Palavra de Deus para outra língua, seja ela qual for, vimos aqui todas elas, português, francês, espanhol, é importante qual é o texto base para as traduções, quais são os manuscritos que se usam para traduzir. E os irmãos sabem, nós temos a Bíblia da nossa igreja, é a Almeida Corrigida Fiel, mas os irmãos sabem que existem muitas outras versões. Existe a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, da Sociedade Bíblica Brasileira, existe outra edição contemporânea, quase todas elas vão dizer, esta diz assim: Antigo e Novo Testamento traduzido das línguas originais por João Ferreira de Almeida. Edição contemporânea Vida. Para o leigo, e depois vão surgindo, olha, é uma nova, se calhar é mais atual, mais moderna, é melhor, mas quando nós começamos a comparar, já vamos ver isso mais à frente, faltam versículos, há versículos que só tem metade, faltam palavras nos versículos, e nós pensamos, mas como é que é possível a palavra de Deus faltarem palavras? É possível a palavra de Deus faltarem palavras? Ou acrescentar? Porque tivemos a ver, Deus disse, não omitas nenhuma palavra, não acrescentes nem retires. Se calhar é por ser uma Bíblia, esta diz aqui.
isto não é correto. O que ela diz aqui, iremos ver, tradução das línguas originais por João Ferreira de Almeida. É diferente da João Ferreira de Almeida traduziu a primeira vez. Essa sim foi das línguas originais. Portanto, porque é que há estas diferenças? E como crentes devemos zelar ou não zelar por olharmos e vemos uma versão, um versículo que está diferente. Irmãos, o texto em hebraico, que é base para o Antigo Testamento, foi copiado pelos escribas, os massoretas, e é o texto massorético. E do Novo Testamento é o chamado texto tradicional, ou receptus, ou o texto majoritário, que foi esse que foi preservado fielmente pelo Senhor, que é também conhecido como o texto bizantino, que faz uma referência ao Império Bizantino. E não é difícil nós percebermos isso, porque vejam, as primeiras igrejas que começaram a ser fundadas pelos missionários, o apóstolo Paulo, e não só, onde é que elas surgiram? Essencialmente na Ásia Menor, aquilo que hoje é a Grécia, a Turquia, e foi aí onde depois se estabeleceu o Império Bizantino. E essas foram as igrejas cristãs que preservaram, receberam as cartas, os livros do Novo Testamento e que as preservaram. E todas as versões e traduções, desde as primeiras, as traduções para as línguas, vamos pensar o português e não só, a base foi sempre o texto massorético e o texto recebido. Foi sempre esse, aquele que Erasmo teve o cuidado de preservar, e vimos aquelas referências às versões inglesas, em espanhol, em alemão, em francês, todas as línguas. E temos o João Ferreira de Almeida, o nosso João Ferreira de Almeida, que foi o primeiro a traduzir para o português em 1681. Com base nos textos, em 1681, João Ferreira de Almeida socorreu-se dos textos que eram usados pelas igrejas e que eram conhecidos para, dos originais hebraico e do grego, traduzir para o português, que é a base da Bíblia que nós temos hoje, que é a Almeida Corrigida Fiel. Então, mas como é que há diferenças nas Bíblias? Não é apenas em português, é em todas as línguas, em inglês e não só. Porque hoje nós temos dezenas de edições da Bíblia. Temos a Almeida Revista e Atualizada, depois temos Bíblia da Mulher, Bíblia Jovem, Bíblia Shed, Bíblia Viva, Vida Nova, Nova Versão Internacional, em linguagem atualizada, etc, etc, etc. E nós vamos a uma livraria evangélica, né? Escolhemos uma Bíblia e confiamos que não há nenhum problema com essa Bíblia que nós estamos a comprar. Mas não é verdade. Então qual é o motivo para as Bíblias terem versículos diferentes? Alguns são cortados, outros têm palavras que faltam. Porquê, irmãos? Vejam, até meados do século XX, portanto, do século passado, até mais ou menos do ano 1950, tomem nota, irmãos, as Bíblias eram todas iguais. Não havia diferenças. E foi a partir de meados do século XX que começaram a surgir aquilo que se chamam as atualizações nas Bíblias. E cada uma delas com promessa, esta está baseada nos melhores originais. Mas não há originais há séculos. Ou nos manuscritos mais antigos, ou na mais recente erudição. Mas não é verdade, irmãos. Não é verdade. Como é que nós chegamos a esta situação com a própria palavra de Deus, que é diferente, que o irmão que está sentado ao nosso lado, estamos a ler um versículo e é diferente. Diferente no sentido de lhe faltarem palavras ou ter palavras a mais. Como é que é possível? Porquê? Vejam, Almeida, Tyndale
fez a tradução para o inglês em 1500 e qualquer coisa. Almeida em 1681. Mas as novas versões são baseadas naquele manuscrito, este aqui, que foi descoberto em 1884. Não é? Que é o Código Sinaiticus, e também no outro que foi encontrado na Biblioteca do Vaticano, que aparece a primeira referência em 1470 e qualquer coisa. E os críticos acharam, bom, estes são os melhores. Estes são os melhores. E passaram a socorrer-se destes textos base, ou seja, passaram a traduzir com base nestes, que são diferentes dos textos antigos que vinham desde o início da história da Igreja. Têm muitas mudanças, têm muitas diferenças, omitem centenas de versículos, alteram muitos deles, muitas passagens das Escrituras. Porquê? Porque o texto base usado para as novas traduções da Bíblia é outro, não é igual àquilo que foi usado pelos primeiros tradutores. Lutero para o inglês, Tyndale ou King James Version, ou Reina Valera para o espanhol, ou Diodati para o italiano. Não é igual. O texto base. Eu vou dar uma ilustração. Os irmãos sabem que as seitas também têm as Bíblias à maneira deles. Vamos supor uma seita de Testemunhas de Jeová. Tem a tradução deles, que é a tradução do Novo Mundo, que é uma tradução horrível, que é feita para poder condizer com os ensinos falsos que eles têm. E vamos supor que uma dessas Bíblias é guardada num sítio, numa cave, num sítio qualquer, e passam os anos, passam 1500 anos. E chegamos ao ano 3900. O mundo continuava 3900. E alguém no ano 3900 encontra uma Bíblia, essa Bíblia das Testemunhas de Jeová, que nós sabemos hoje que não é boa. Diz, olha, encontramos aqui uma Bíblia. Estava aqui guardada, como aquele código, não é? E é bem antiga. E como é muito antiga, de certeza que é melhor. Não é? Porque, para a análise feita, dizem que este Códex dos Sinaiticus e o outro do Vaticano são os mais antigos. Mas não foram descobertos, nem foram usados para nada na Igreja até o ano, 1884, quase a chegar ao ano 1900, não é? Então encontrava aquela Bíblia dos Testemunhas de Jeová, que sabemos que é má. Esta de certeza que é a melhor. É que ela tem 1500 anos. Porque ela tinha sido guardada. É verdade? Não. Não é porque é mais antiga que é melhor. Melhor é o texto que foi sempre usado na história da Igreja, que foi usado, que foi ensinado, que foi pregado e continuou a ser preservado e traduzido copiado ao longo dos séculos. E por isso, as novas, por exemplo, a nova versão internacional, a Almeida Revista e Atualizada, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Viva, por exemplo, as Bíblias católicas do Padre Matos Soares e Figueiredo, que são as mais importantes, não são traduzidas nem do hebraico nem do grego. São traduzidas da Vulgata Latina. São traduzidas do latim, da Vulgata, que fez uma tradução por Jerónimo, no século III, do hebraico e do grego para o latim. Portanto, irmãos, este texto grego que passou a ser base para as traduções, que é este Códex Sinaiticus e o Vaticanos, não foi conhecido durante séculos. Não foi utilizado pelas igrejas. Não teve qualquer benefício para o povo de Deus. E também, isto os irmãos podem ir à internet, podem consultar e ver, que estes dois documentos, este aqui, podes passar o outro atrás, Sinaiticus e o Vaticanos, não é?
que são a base para as novas traduções, eles os dois, este e o outro, têm mais de 5.000 diferenças entre um e outro. Um não é a cópia do outro. Têm mais de 5.000 diferenças. E por isso não é um texto que nós possamos ter como sendo o texto ideal para a palavra de Deus. Vou dar alguns exemplos para os irmãos verem a diferença nas Bíblias que temos hoje. Ou seja, temos a Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, traduzida por João Ferreira de Almeida, igualmente com o mesmo texto base que todos os outros primeiros tradutores, Tyndale, King James Version, todas as primeiras traduções, as primeiras, e depois as que passaram a aparecer com base no Vaticano e no outro a seguir, que é o Sinaiticus, descoberto em 1884, que é a Almeida Revista e Atualizada, que deu a nova versão internacional, por exemplo. Irmãos, são muitas diferenças, vou só apresentar algumas. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. O texto base da Almeida Corrigida Fiel diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todas as novas versões bíblicas, todas as novas, tiram metade. O que está aqui a negrito, não parece. Não parece. Se alguns irmãos têm uma dessas Bíblias, pode abrir Romanos 8.1 e ver a diferença. Não se pode traduzir. Porquê? Porque esta é com base uma tradução com base no texto massorético do hebraico e do texto Receptus do grego do Novo Testamento. João 3.15, ou qual é que está a seguir? Colossenses. Vejam, Colossenses. O que é que diz a Almeida Corrigida Fiel? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses, nas novas versões, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vejam, retira o ensino, o poder do sangue de Jesus. Nós temos a redenção pelo seu sangue, o sangue de Jesus. Não está. A seguir, acho que é João, não é? João 3.15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que diz a Almeida Revista Atualizada, a nova versão internacional, todas as novas? Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Retira ou não pereça. Além de dar um entendimento diferente ao texto, não podem ser retiradas palavras da palavra de Deus. A seguir, são apenas alguns. Vejam aqui, irmãos, os crentes vão estar perante o tribunal de Cristo ou não? As novas versões nunca têm uma referência ao tribunal de Cristo. Olhem, a nossa versão, a Almeida Corrigida Fiel. Mas tu porque julgas o teu irmão, ou tu também porque desprezas teu irmão, pois todos devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. As novas versões dizem tribunal de Deus. Não é? E o versículo 12, não é? Versículo 12 de Romanos 14, não sei se aparece aí, o 12, vejam, o versículo 12 a nossa versão, mostra-nos a divindade de Jesus. Vamos comparecer no tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, porque Jesus é Deus. Mas as novas versões não falam do tribunal de Cristo. A seguir, temos 1 Timóteo 3,16, que fala da divindade daquele que encarnou. Diz, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo, recebido acima da glória. Então, Deus se manifestou em carne. As novas versões dizem aquele que foi manifestado em carne, aquele. Claro, a gente induz que é Cristo, mas aquele é bem diferente de dizer que Deus se manifestou em carne. A seguir,
2 Pedro 2,17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais está reservada a negridão das trevas para sempre. A eternidade daqueles que estão sem Cristo. E, nas novas versões, retira-o para sempre. Está reservada a negridão das trevas. Retira a eternidade do castigo divino. A seguir. 1 Pedro 4,1. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne. As novas versões. Ora, pois tendo Cristo sofrido na carne. Retira que Jesus sofreu por nós. Não pode. Tira a principal força e ensinamento deste versículo. A seguir, Marcos 2,17, onde Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. As novas versões diz: não vim chamar justos e sim pecadores. Retira ao arrependimento. Não se pode. O arrependimento é essencial para a salvação. E temos ainda mais um, Lucas. Jesus respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Enquanto nas novas diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Retira, mas de toda a palavra de Deus. E agora os irmãos vão ver a primeira versão, a primeira tradução de João Ferreira de Almeida em 1681. Penso que temos aí a imagem. Não? Não está? Aquela que eu mandei? Mas eu posso, os irmãos se quiserem, posso mandar-vos. Está lá. Portanto, a tradução que João Ferreira de Almeida fez. Não. É a última que eu mandei. Mas eu mandei que mandaste. Mandei para o Telegram. E também está no planeamento. Mas pronto, mas não é relevante. Ia só mostrar-vos a primeira tradução de 1681 de João Ferreira de Almeida, ia só dar o exemplo de 3 dos versículos, como ele escreveu naquele tempo, que estão exatamente iguais que ele traduzia em 1681 ao que nós temos hoje na Almeida Corrigida Fiel. Irmãos, nós queremos que Deus tem preservado plenamente a palavra que Ele inspirou, através dos processos que nós estivemos a ouvir aqui. Que o texto do Antigo Testamento é o texto massorético, copiado e preservado pelos massoretas, que depois introduziram também as vogais, e no Novo Testamento o texto recebido, o texto receptus do grego do Novo Testamento. E tal como no passado Deus responsabilizou os judeus e as igrejas, o povo de Israel responsável por preservar a palavra de Deus e as igrejas para preservarem também os livros do Novo Testamento, nós hoje, como crentes e como igreja, temos também a responsabilidade de preservar e de usar aquela que é a fiel palavra de Deus. Porque Deus a preservou para nós, para todo o sempre. E para que se possa dizer, assim diz o Senhor. A Almeida Corrigida Fiel é aquilo que o Senhor disse. Ou aquilo que Paulo disse em 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Esta é uma palavra fiel, digna de toda a aceitação. Em conclusão, irmãos, que nós nos possamos alimentar da palavra de Deus, para que ao abrirmos a nossa boca, o Evangelho seja proclamado com a autoridade da palavra de Deus. Assim diz o Senhor, como Jesus disse, a tua palavra é a verdade. E concluo com aquele versículo de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Amém.